boa noite, meus queridos amados da minha vida. Sejam todos bem-vindos à reunião dos jovens do Tropa de Elite de Jesus. Eu me chamo Dayana e eu sou a filha amada de Deus. Sou intercessora e faço parte do ministério Tropa de Elite de Jesus. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Deus esta oportunidade. Agradecer pelo fôlego de vida, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Agradecer a liberdade que nós temos de falar do Evangelho de Jesus aqui no Brasil e que temos essa oportunidade também através das redes sociais. Obrigada, Jesus amado, por mais esta oportunidade. Queridos jovens, preste muita atenção nisso que nós vamos falar nessa noite. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós compreendemos melhor sobre como o nosso Senhor se movimenta, não é mesmo? Sabemos que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós e que é através da presença de Deus nas nossas vidas que as pessoas são tocadas. Para que isso aconteça, basta que estejamos disponíveis ao Senhor e que obedeçamos para fazermos o que Ele determina. Eu não estou aqui para dizer nada além do que as Escrituras Sagradas demonstram. Nós podemos observar, através de vários textos, que o poder de Deus é majestoso, grandioso, é sobrenatural. Um toque do nosso Senhor Jesus Cristo e não somos mais o mesmo. E é por isso que na carta de Paulo aos Efésios, ele pediu a Deus que desse ao povo de Éfeso o seu espírito, para torná-los sábios e revelasse Deus para eles. Paulo pediu também que a mente daquele povo fosse aberta para que vissem a luz e conhecessem a esperança para a qual Deus os chamou. De como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Paulo disse, queridos, que esse poder que age em nós, em cada um de nós, na vida da Irânia, na vida da pastora Jaque, na vida da Manu, do Cauã, da Sofia, do Iago, na minha vida, esse poder que age em cada um de nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo. Imagina, queridos, é a mesma força que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. É sobre esse poder que eu vim falar com vocês hoje. Eu vim falar da força poderosa de Deus, que não necessita de fórmula, não necessita de protocolo e nem mesmo de uma maneira específica para agir. Ele age em cada um de nós da maneira que ele quer, quando e onde ele quiser. Por favor, abram as Escrituras Sagradas no livro de Efésios, porque nós vamos ler o que está escrito em Efésios 1, vamos ler do versículo 17 até o 23. Vamos ver se isso que eu acabei de falar para vocês é verdade. Efésios 1, do versículo 17 até o 23. Diz assim: E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para o qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu para o seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. E é esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo.
e fez com que ele se sentasse no seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo e ela completa Cristo, a qual completa todas as coisas em todos os lugares. Vemos, queridos, que é o poder de Deus que abre a mente das pessoas para que elas conheçam a esperança para a qual Deus nos chamou. Jesus, antes da sua morte e ressurreição, em João 14, está escrito que o Pai que estava nele é que faz o trabalho. Jesus disse que ele está no Pai e o Pai está nele. E quem crer no Senhor Jesus fará coisas que ele faz e coisas até maiores. Isso porque ele foi para o Pai. Jesus disse que tudo que nós pedirmos no nome dele, ele faria para que a natureza gloriosa do Pai fosse revelada. Então, queridos, faz parte dos planos de Deus usar a sua vida e a minha vida para revelar a sua natureza gloriosa. A maneira como o Senhor fará isso pertence apenas a Deus. Nós não podemos limitar o agir de Deus. Não podemos criar um protocolo para que ele haja. Ele faz da maneira que ele quiser, aonde ele quiser. Isso porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós não agimos por nós mesmos e nem pela nossa força, mas pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que age através de nós, pela presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Olha o que as Escrituras Sagradas dizem no livro de João, o capítulo é o 14, do versículo 15 até o 17. Jesus promete o Espírito Santo. Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará um outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Então, é pela força gloriosa de Deus, pelo poder do Espírito de Deus que habita em nós, que as pessoas são libertas, que os milagres acontecem e que elas permanecem. Não são os lugares, nem os seres humanos que operam os milagres, mas o Espírito Santo de Deus, da maneira que ele quer, quando ele quer, e ele toca em quem ele quiser. Então, queridos, não adianta forçar ou fazer algo para Deus sem Deus, porque não vai dar certo. Você não poderá fazer nada sem Ele, porque tudo é Ele quem faz. O nosso próprio Jesus Cristo nos mostrou as variadas formas como Deus opera e pode operar através de nós. Afinal, Ele não disse que obras ainda maiores poderíamos fazer? Jesus falou para multidões, mas nos mostrou que todos importam. Fez milagre na casa do funcionário público, fez o cego enxergar, o coxo andar, fez o milagre em vários ambientes, quase todos eles fora da sinagoga. Jesus não tinha um lugar específico para anunciar o evangelho e fazer os milagres. Ele ia aonde Deus o enviava. Talvez tenha feito isso para nos mostrar que não era por nossa força
e nem em lugares determinados por seres humanos, mas que seria onde Deus determinasse que fosse. E não foi o próprio Jesus que falou com aquela samaritana? Vamos ler essa história? A história de Jesus e da mulher samaritana. Está no livro de João 4. Os versículos é do 1º até o 41. Pode abrir as escrituras e acompanha comigo. Jesus e a mulher samaritana. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para Galiléia. E no caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali, naquela cidade, ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus disse: Por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido nesse momento até a cidade para comprar comida, eles não estavam juntos com Jesus. E a mulher respondeu: O Senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e lhe daria a água da vida. E ela respondeu: O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então, Jesus disse: Quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: Por favor, me dá desta água. Assim eu nunca mais terei sede, não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, a mulher respondeu. Então Jesus disse: Você está certo ao dizer que não tem marido, pois já teve 5 e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. E a mulher respondeu: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. E Jesus disse: Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então a mulher respondeu: Eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: Pois eu que estou falando com você que sou o Messias. E naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com aquela mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. E em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? E muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: Mestre, coma alguma coisa. E Jesus respondeu: Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem.
Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? E ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Porque é verdade o que dizem: um semeia e o outro colhe. E eu mandei vocês colherem onde não trabalharam, outros trabalharam ali, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles. E Jesus ficou por ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar. E sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Glória a Deus. Essa foi uma das histórias em que Jesus demonstrou seu poder. Ele fez isso inúmeras vezes e ele faz até hoje. Acha mesmo que foi por acaso que Jesus passou por Samaria? Claro que não. Essa era a vontade de Deus. Aquela samaritana importava para Deus. Ele tinha escolhido aquela mulher, aquelas pessoas, e Jesus foi enviado até lá. Ele conta com cada um de nós aqui dessa sala. Ele conta com você que está assistindo essa ministração pelo YouTube. Ele conta conosco para anunciar o evangelho, para operar milagres, fazer maravilhas. Ele ama fazer isso. Eu fico pensando na alegria de Jesus ao ver a obra que ele consumou naquela cruz, produzindo seus efeitos até o dia de hoje. Sinais e maravilhas acontecendo e as pessoas tendo suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Jesus conta comigo e com você para essa missão e deseja fazer isso por onde você andar. O nosso Senhor Jesus é simples, não precisa de protocolos humanos para manifestar o seu poder. Ele age em cada um de nós de forma sobrenatural. Não é necessário fazermos qualquer investimento humano. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, através da morte e ressurreição de Jesus naquela cruz, é suficiente. Performance humana e qualquer aparato tecnológico não são necessários. Basta um toque do Espírito Santo de Deus e tudo será feito. Agora, já finalizando essa ministração, quanto ao permanecer. Frutos permanentes, aqueles que permanecem, queridos, permanecem pela presença do Espírito Santo de Deus. Performance humana é impossível fazer permanecer. O que eu estou dizendo, queridos, é que atrativos da alma não são suficientes para fazer permanecer. Quem faz permanecer é o Espírito Santo de Deus. Portanto, devemos buscar fortalecer o Espírito Santo em cada um de nós. E não agradar pessoas para que se sintam confortáveis aonde estamos anunciando o Evangelho. Quem estiver no Espírito vai entender o que o Espírito está fazendo, vai sentir a presença dele e vai querer permanecer. Quem não estiver, queridos,
Atrativos humanos nenhum vai fazer com que permaneça. Em João 15, versículo 16, está escrito: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Então, queridos, quem nos escolheu foi Jesus. Ele nos escolheu para darmos frutos, e frutos que permaneçam. E louvado seja o nome de Jesus.